Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Jonathan Alexandre e hoje nós vamos falar sobre efeito quinta série. Então, para você saber mais sobre esse assunto que com certeza impacta todos os lados da sua vida, solta a vinheta. E o que é o efeito quinta série? Bom, o efeito quinta série nada mais é do que uma mudança de nível. O que acontece? Quando nós estamos na quarta série, pelo menos aqui na região onde eu moro, acontece uma coisa, você muda da escola estadual, da escola municipal para a escola estadual. A carga de situações que revelam isso aí é muito grande. Por exemplo, quando a gente está na quarta série aqui, nós somos os maiores da escola, então você faz parte da turma que está ali mais velha, que conhece todo mundo, que já entrou na escola há um tempo, e de repente essas coisas mudam, porque você sai de uma escola municipal onde está na turma dos mais velhos e entra numa escola estadual no quinto ano, que agora é outra forma de falar, mas na minha época era quinta série, e aí você percebe que você volta a ser um dos menores da turma, você volta a ser um dos mais pequenos, e é isso que eu chamo de efeito quinta série. Quando você já atingiu um certo nível, você vai para outro lugar e esse lugar você percebe que você ainda tem muito que aprender, você tem muito que crescer, você deixa um lugar que você já esteve lá, que você já percorreu todo aquele caminho que já não tem mais o que ser aproveitado, porque você já aprendeu o que tinha que aprender ali e vai para outro. E esse outro, você é pequeno, porque ainda tem muito conteúdo para você aprender dali para frente. E o que aconteceu comigo exatamente nesse contexto de efeito quinta série? Era exatamente isso. Eu tinha os meus amigos na quarta série, todo mundo brincando, todo mundo correndo, e a gente era os maiores da escola. O pessoal às vezes brincava, brigava, enfim, coisas de criança. De repente a gente vai para um outro contexto, e foi exatamente no momento em que as pessoas, a garotada colecionava figurinha de álbum, colecionava tazo, colecionava bola de gude ou outras coisas assim, e a gente brincava disso no intervalo. E de repente você percebe que você está num lugar onde você não faz mais parte da turma dos grandes, você é os menores e tem grandes que são folgados. Então eu já me deparei com situações onde você precisava se virar para sobreviver, para não apanhar, para não levar uma surra da garotada que era mais velha. Então o que acontecia? A gente estava brincando lá, brincando com tazo, brincando com bolinha de gude, vinham os garotos maiores e fazia o que eles chamavam de catação, pegava tudo aquilo lá para jogar fora, para espalhar, só por diversão. Então assim, esse é o efeito quinta série. O efeito quinta série, justamente, você vai para um lugar que ele vai te desafiar, inclusive te desafiar a sobreviver. Essa é a lei da sobrevivência com relação à vida. Tem a lei da sobrevivência. Eu poderia, por exemplo, na minha época, querer enfrentar os folgados da escola que eram maiores e me submeter a levar uma surra ou virar motivo de zoeira na escola de alguma forma, ou simplesmente levar a brincadeira, fingir que não tinha nada a ver, que eu nem me importava com aquelas coisas ali, para sobreviver, para tipo, não apanhar hoje, viva hoje e lute amanhã. Mas isso acabava sendo repetitivo, até perder a graça, até você dar um jeito de que aquilo já não tenha mais graça. Mas isso aí, você precisa saber lidar com essas coisas. E é assim que a gente precisa fazer na nossa vida. É a lei da sobrevivência. Então, o que implica a lei da sobrevivência? Ela faz você elaborar estratégias pessoais. Quais que eram as nossas estratégias? E por mais que eu esteja falando de um contexto escolar ali, coisas que a gente leva para a vida inteira. Qual que era a nossa estratégia para aquele momento? A nossa estratégia era, por exemplo, brincar num momento em que os grandões não estavam perto, ou brincar num lugar mais reservado, ou brincar perto de um adulto, de um professor que estava ali próximo olhando. Então você precisa usar de estratégias para que essa lei da sobrevivência funcione para você. O que acontece? De tempos em tempos, a nossa vida tem ciclos, tem mudanças, e essas mudanças nos obrigam a ter um outro nível de consciência, um outro nível de situação. Então você precisa corresponder a esse outro nível. Se você simplesmente deixa as pessoas folgarem lá e tá tudo certo, você simplesmente vai ver as pessoas sempre pegando aquilo que é seu. E quando eu falo pegando aquilo que é seu, pode ser a vaga de emprego que você quer, pode ser o lugar na faculdade que você queira, pode ser até mesmo uma promoção que você queira no seu trabalho, enfim. Independente da situação, você se acostuma a ver pessoas pegando aquilo que era para ser seu.
E isso gera uma frustração que leva você à procrastinação. Então, vencendo isso é usando de estratégia, sendo estratégico, criativo, usando os recursos que você tem, seja qual for a situação. Então, independente da situação que você foi chamado para mudar de nível, de um efeito quinta série, onde você sai de um lugar que você já dominava para ir para um lugar novo, que você ainda tem muito que aprender, que você é um dos menores ali, que tem muita coisa para ser explorada ainda de conteúdo, de conhecimento, aprenda a lei da sobrevivência, seja estratégico, seja dinâmico, seja proativo, conquiste o seu espaço, conquiste o seu objetivo. E aí a gente leva ao outro ponto que é a ajuda nisso aí, que é o efeito manada. O efeito manada é justamente você se aliar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que têm o mesmo propósito, e essas pessoas vão te ajudar. Às vezes você precisa de um amigo para te defender. E no contexto da escola, era literalmente te defender para não levar uma surra ou para apanhar menos, no caso da escola. Mas você precisa de amigos, você precisa de pessoas que te defendam. Então, essa é a questão do efeito manada que nós precisamos fazer. Você se aliar com pessoas. Então, recapitulando, o primeiro passo, seja estratégico, seja criativo, para que você sobreviva nesse ambiente de desafio de uma nova situação. O segundo passo é se alie com pessoas que queiram o seu bem. Aí é uma questão de, você estar sempre atento com pessoas falsas, mas não é difícil você se aliar com pessoas que realmente gostem de você, que realmente queiram o seu bem. Então procure essas pessoas, se junte com elas. Eu lembro que quando eu estava na escola, a gente tinha alguns grupinhos ali que fazia trabalho, e quando se tratava de fazer lição, não era o meu forte. Meu caderno sempre não tinha matéria escrita. Mas quando era para fazer trabalho, eu sempre gostava de fazer teatro, de fazer uma apresentação muito legal, muito fora da casinha. E era interessante, ficava uma situação legal. E tinha um outro grupo que também fazia isso e fazia com excelência. E isso nos ajudava a ser competitivo. Então você se alia a um grupo no efeito manada, e isso é muito legal, porque é se preparar para esse ambiente desafiador. Então eu vou te dar 3 estratégias, e junto com as estratégias eu vou falar 3 filmes clássicos de indicação aí para você, se caso queira assistir, que tem a ver com o que a gente vai falar. Então a primeira estratégia que a gente vai ter que usar é a lei da sobrevivência. O que é essa lei da sobrevivência? Essa lei da sobrevivência é a gente ser adaptável. É você, por exemplo, tem o pessoal que é valentão e eles pegam as nossas coisas lá para se divertir, para zoar, às vezes até devolvem, mas dava um trabalho extra, assim, sabe? Um desgaste físico e mental muito chato. E aí qual que era a estratégia para resolver isso? Nós precisávamos ser inteligentes, porque na força não ia dar. A gente pequeno e os caras grandes, para se formar já, para sair da escola, não tinha como ir no braço ali. Então a gente precisava ser inteligente e estratégico. Qual que era a estratégia que a gente usava dentro dessa lei da sobrevivência? De preferência ali, sempre estar com um adulto por perto, supervisionando, estar com alguém que esteja ali para te orientar, para reprimir as pessoas que estão com um olhar de maldade, para fazer alguma brincadeira sem graça, que possa vir a ter alguma situação chata. Ou procurar lugares mais isolados, ou seja, por exemplo, às vezes se a gente entendia que toda vez que no intervalo a gente brincava, eles iam lá e roubavam aquilo que a gente estava fazendo, as brincadeiras, tudo, a gente brincava numa aula vaga, brincava, por exemplo, no nosso momento de educação física ou alguma situação, mas assim, se essa situação tem um contexto de a gente está aqui e eles vêm aqui nesse lugar, a gente muda de lugar, muda de posicionamento, chega perto de pessoas, de professores, de autoridades ali naquele lugar. Então, se aproximar de pessoas de referência, se aproximar de pessoas que são autoridades ali próximo a você, dos seus objetivos, são coisas que faz parte da lei da sobrevivência, faz parte das estratégias da lei da sobrevivência. O filme que eu quero indicar sobre isso é um filme clássico chamado Conte Comigo. Esse filme, ele conta a história de uns garotos que eles descobriram que tinham um corpo ali numa floresta perto de onde eles moravam, e eles se juntam numa aventura para ir ver esse corpo, para chegar lá até esse corpo.
E nisso aí eles recebem ameaças, precisam se unir, precisam correr, passam fome. Uma situação bem interessante. Para quem quer entender o contexto de Lei da Sobrevivência, esse filme é ótimo, fala sobre amizade, sobre companheirismo, sobre o sentido que a vida toma para cada um. É fantástico esse filme. Então, fica a primeira dica aí de filme da Lei da Sobrevivência, o filme Conte Comigo. E também sobre a outra questão de você querer, às vezes, mudar de lugar, mudar de estratégia para repelir algumas pessoas com maldade, com alguma coisa assim, nesse contexto de novo ambiente, de nova situação. Tem um livro muito legal que eu recomendo, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro é fantástico, todas as pessoas deveriam ler esse livro uma vez por ano, pelo menos, porque ele é desafiador e te mostra a questão da mudança, a positividade em aceitar a mudança e ser flexível. E um filme que eu indico muito legal, também que é um clássico, é um filme chamado Anos 90. Talvez você não tenha visto esse filme ainda, mas ele conta a história de um garoto, ele era bem mais novo, e ele meio que se sentindo excluído na própria família, tudo, família meio conturbada. Ele procura um grupo de amigos, vai se aproximando aos poucos, fica perto ali, e de repente começa a acontecer algumas pequenas situações ali e eles viram próximos, viram amigos. E aquela amizade ajudou muito em alguns momentos que ele teve em crise com a família dele, com a casa dele. Aquela amizade, só que era um garoto muito mais novo do que os rapazes que ele andava. Então foi desafiador para ele. Era um grupo de skatistas ali. E eles precisavam andar de skate ali, o menino não entendia nada, ele se esforçava a andar de skate mais do que os outros para alcançar o nível que os outros estavam. E ele acabou ficando bom, ficando aceitável ali para andar no grupo, para fazer parte. Então, o efeito manada, quando você se coloca num ambiente onde tem pessoas que já de diversos níveis ali, você tem que correr para alcançar. E a terceira lição do efeito quinta série é a rivalidade. Então, para você entender, primeiro você busca autoridade, lugares, pessoas, ambiência, depois você pertence a um grupo, só que não é necessário que seja apenas o seu grupo ali. Se tiver outros grupos que também se rivalizam entre si, isso é muito bom. É uma rivalidade experimentada que é legal, que é interessante. E existem dois tipos de rivalidade, a rivalidade saudável e a rivalidade tóxica. Por exemplo, no contexto da escola, o que era essa rivalidade saudável? Eu fazia parte de um grupo, era sempre nós ali, aquele grupinho que fazia os trabalhos juntos, que estudava junto, e tinha um outro grupo. Os dois grupos gostavam de fazer um trabalho, tipo, sempre fazendo alguma coisa mais pirotécnica, mais teatro, coisas assim, tipo, virava uma grande produção, sempre dava uma grande produção ali. Isso era uma rivalidade legal. A gente até conversava, brincava com o outro grupo ali, mas internamente a gente sabia que a gente queria ser melhor que o outro grupo. A gente queria ser melhor do que eles, eles queriam ser melhor do que a gente. Isso é normal. Essa é a rivalidade saudável, que você encontra pessoas semelhantes ali que não fazem parte do seu grupo, mas que se você não pegar o que está proposto, eles vão pegar. Tipo aquela brincadeira de rouba-bandeira, sabe? É uma rivalidade saudável ali, uma brincadeira saudável. E o oposto da rivalidade saudável é a rivalidade tóxica. E o que é essa rivalidade tóxica? São pessoas que até têm o mesmo objetivo de vocês, só que ao invés de elas se garantirem em fazer o melhor delas, elas se comprometem em prejudicar outras pessoas. Então são pessoas que não têm escrúpulos para fazer as coisas, são pessoas que elas passam por cima, elas humilham, elas planejam se dar bem às custas de alguém se dando muito mal. Então são pessoas que precisam realmente ter um certo tipo de cuidado com essas pessoas e vigilância constante. A dica de filme para esse tipo de situação é um clássico das tardes brasileiras, que é aquele filme Meninas Malvadas ou Meninas Malvadas 2. Os dois são muito bons. Para entender esse contexto de efeito quinta série, de você estar num ambiente desafiador, que como a gente está falando de escola, de juventude, mas para um contexto da vida, para você lidar com pessoas que realmente estão dispostas a qualquer coisa para chegar no objetivo. É bom ter ambição, mas são pessoas gananciosas e a ganância é ruim, a ganância ela faz a pessoa extrapolar um pouco. Bom, se esse conteúdo foi interessante para você, se você sentiu um pouco de nostalgia com relação
a sua época de quinta série, a sua época de escola. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que esse conteúdo chegue a mais pessoas também. Curta esse vídeo também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que outras pessoas alcancem. E para eu saber um pouco da sua opinião, comente aqui embaixo também sobre o que você achou, sobre se você se lembrou de algum contexto que aconteceu com você. Me conte alguma história que aconteceu nesse efeito quinta série. E a sua quinta série pode ser, sei lá, o sexto, o sétimo ano, independente disso. Me conta um pouco da sua história. Eu tô ansioso para ler aqui os comentários de vocês, beleza, gente?